Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para falarmos sobre os meus escritos sobre Kyoshi Sama. Bom, é claro que, para vocês terem uma ideia, né? São 115 páginas aqui, com 71 postagens que eu já venho fazendo há alguns anos, né? Então, isso foi evoluindo. Falando sobre Kyoshi Sama, foi uma evolução até chegar ao ponto da Igreja Messiânica Mundial do Brasil e, quer dizer, outras, né? Acabaram destituindo o Kyoshi Sama, né? Mas foi todo um processo. É claro que eu não vou poder falar sobre esse processo todo, porque são 115 páginas, né? Mas, de qualquer maneira, eu pretendo, assim, pelo menos falar os títulos das postagens. E se vocês se interessarem por alguma razão, vocês me sinalizam, tá? Eu vou escolher algumas aqui, falar pouco, né? Primeira postagem, a postagem era, olha o título dela: Kyoshi Sama é infalível? Que já era uma questão dos inícios. Depois, quem orienta a messiânica? Outra. Aí eu comecei defendendo a MMB. Depois, continuando a defender a MMB. Mais uma em defesa da nossa MMB. Outra em defesa da MMB. Só essas aí foram 4. Aí eu botei 2 dúvidas. Depois, comentários às palavras de Kyoshi Sama no culto do início da primavera de 2016. Se eu já tinha aquelas dúvidas, se eu já estava colocando as questões, aí quando ele começou a se pronunciar, eu comecei, rapaz, esse negócio desse camarada não é muito certo, não. Aí vem reflexões sobre o desabafo de Kyoshi Sama, comecei a fazer reflexões. Depois, sobre o comunicado de Kyoshi Sama. Depois, ponderações sobre as palavras recentes de Kyoshi Sama. Depois, o que eu achei de uma mensagem do ministro. Aí começou o ministro a colocar a coisa, eu digo, esse cara está meio perdido. Aí, não escondo das crianças o trono de Kyoshi Sama. Já achei que, poxa, agora só basta esconder o trono de Sama. Aí o caminho que a igreja Izonome irá seguir em relação a Kyoshi Sama. O Brasil não deveria se pautar pelo Sônen. Afinal, o que é o Sônen? Tem que ver aquele negócio do Sônen. Nossa Senhora. Já mandou todo mundo ficar fazendo Sônen. Refletindo sobre um dos meios da messiânica. Alcançar a posição de Messias, um filho de Deus. Respondendo às perguntas sobre as palavras de Kyoshi Sama. Liberdade e vontade é algo unido. Prezar a liberdade e assim evitar assumir responsabilidades. Os tempos mudaram. Essa é uma questão também cara para Kyoshi Sama. Um líder religioso necessita de ter uma inteligência sagrada. A grande responsabilidade da Igreja Messiânica Mundial. Qual a missão de um supremo líder religioso? Comecei. Diretriz. Para a reflexão sobre as diretrizes anuais da MMB. Igreja que só dá ordens e não escuta. A MMM, está obedecendo ou só quer ser obedecida? Para os falsos cegos, surdos, mudos, O que lhes dizem os negritos sublinhados? Religião sem Izonome é uma merda. Autoritário medroso. Desrespeito e demência dos que mandam. Mandões, vamos estudar, vamos se informar. Faz o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Servindo ou não servindo? A relação de Meishu Sama e o trono de Kyoshi Sama. 2 textos inspiradores para esse tempo de polarização. Texto inspirador para esse tempo de polarização? Oriente para engajamento ou então, por que não te calas?
para esse tempo de polarização, desavença, maldade e descortesia. Cuidado, ministros, para não deixarem seus fãs com osteoporose espiritual. 4 pontos deixados por Meixo Sama antes da sua ascensão. Aí vem minha posição sobre Kyoshi Sama. Kyoshi Sama foi ou não foi deposto? Infelizmente, agora não dá para acreditar. E aí, messiânicos da MMB que idolatraram, né, Kyoshi Sama, o que vão fazer? Se não fizerem autocrítica, vocês vão parecer petistas endeusando Lula. Watanabe ou Kyoshi Sama? Igreja Messiânica Mundial, Kyoshi Sama e o Messias Meixo Sama, e os messiânicos da MMB. Sedução como aliciamento, mas também como ilusão. Daquela do Senhor está. Não, de que lado o Senhor está? O que eu aprendi nas religiões que professei? Será que Kyoshi Sama pensa que somos uma maçonaria? Respondendo aos comentários da postagem, será que Kyoshi Sama pensa que somos uma maçonaria? Cuidado, senão Marx vai ter razão, hein? Para os messiânicos cientes, se as escolhas em dicotomia recente, religião antiga e religião atual, por que daí MMM ter ramificações? O messiânico insensível. Não esqueça o messiânico que a MMM, Igreja Messiânica Mundial, é popular e religiosa, mas também teórica e ultra-religiosa. Se a messiânica não pratica, então ela é irrelevante, pode ir para outra religião qualquer. Enquanto é tempo, vamos fazer uma autocrítica? O quioshismo e o petismo podem desaparecer? E aí, discípulos de Meixo Sama, o que vão fazer hoje no século XXI? Messiânico petista, venço esse medo. E tem uma que eu botei até vamos dizer, aqueles ideogramas japoneses, eu me esqueci qual era o título. Eu transformei para aquele ideograma, estou vendo o ideograma aqui, não sei nem qual é. E finalmente a última, a 71, né? Foi Yoshi vai para o trono ou não vai? Acontece que essa eu já tinha feito na frente dessa aqui. E essa era a última. Então amanhã eu coloco para vocês, aí vocês só dão um clique lá. Mas foi um vídeo ao vivo também, né? Depois vou colocar mais uma outra, procurando a raiz do judaísmo cristão e do hinduísmo budismo. Isso é assim, uma coisa que não é que Meixo Sama fala explicitamente. Eu tentei deduzir algumas coisas, mas de qualquer maneira nós já fizemos também e eu vou postar isso na terça-feira. Então segunda-feira eu posto Yoshi vai para o trono ou não vai. Depois eu posto na terça procurando a raiz do judaísmo cristão e do hinduísmo budismo, né? E aí eu fecho o que eu já tinha preparado em relação a religiões. E aí nós vamos partir para a política, né? Então nós vamos ver todos os desafios tecnológicos e políticos para o século XXI. Tem bastante coisas aí também. E aí, à medida que for surgindo outras coisas, eu vou acrescentando, né? Bom, então eu dei um apanhado dessas 71 postagens, dessas 115 páginas, né? Bom, eu tinha escolhido, então, tem coisas que eu acho que eu posso só... vamos tentar o seguinte, vamos postar pelo menos, vamos conversar aqui sobre 1, 2, 3, talvez, 4. 4 talvez. 4 postagens dessas 71. Tem outras que eu vou ficar falando assim, em nível geral, né? Eu acho que antes de falar das 4, tem uma coisa para falar assim, que já cabe para todas essas postagens que eu vou fazer, inclusive para que ontem que eu fiz, né, também. É o seguinte, ó, tudo que eu falar aqui, tudo que eu falar, a gente tem que levar em conta que
ou eu falo coisas específicas ou eu falo coisas gerais. Eu tenho que falar coisa geral, né? A não ser que faça pergunta específica. Mas nessas coisas gerais, todas as coisas têm nível espiritual. Todas. Essa que eu vou falar, por exemplo. Falar em Kyosho Sama. Nós já tivemos 4 Kyosho Sama. Todos tinham o mesmo nível espiritual? Claro que não. Né? Assim como se pegasse paralelamente e falasse assim, todos os papas têm o mesmo nível espiritual? Ora, cara, claro que não. Né? Então ontem, por exemplo, eu fiquei falando coisas e depende. Porque quem diz que o jorei pode ser mais eficaz do que uma barra de acesso? Não. Se quem está emitindo o jorei e quem está recebendo não fizerem por onde, para ter um determinado nível espiritual, é claro que eles vão passar pouca energia, pouca luz. Assim como no altar também que está lá, mesma coisa. Se eu não cuidar do altar direito, ele também vai emitir pouca luz até parar e não, todo mundo se mandar dali e ficar só a parte material formal. Então é possível, às vezes, que uma barra de acesso faça mais, ou um passo espiritual faça mais, ou um reiki faça mais. Mas não é para fazer. Se as condições estiverem adequadas, aí normais, é claro que tem métodos, tem espíritos. Então, ontem eu fiz a questão de não compare Meixo Sama com outras pessoas, cara. Você está num passo espiritual, aí estão pessoas ali te assessorando, alguns espíritos. Por que esses espíritos vão ser maior do que Meixo Sama, ser o Messias? Entendeu essa coisa? Então a mesma coisa para hoje também, quer dizer. É claro que vou dizer que Kyosho Sama, esse atual, né, o que era, que agora já foi deposto, que ele não teria nível espiritual, teria. Poderia até ajudar muita gente. Mas em nível normal, quer dizer, ele já estava pisando na bola. Entendeu? Ele parece que ele então, o filho deles, quer dizer, me desculpe, tá? Mas eu posso estar enganado, mas olhando para a cara do filho dele, parece mais um maluco do que outra coisa. Entendeu? O tal de massacre. E aí quando eu vejo ele falar, cara, nossa senhora, é igual o pai, faz aquela confusão, aquela salada do cacete, né? Porra, tem que olhar, qual é o problema que tá olhando? Então o cara não tem muito nível espiritual, ocupou aquele posto daí. O Trump não está lá, o pessoal não diz que ele é meio doido, está lá, pô, na presidência, está ocupando o posto mais alto, pô. Qual é o problema? Gente, Né? você está falando. Bom, então, logo de cara, eu tenho um ensinamento que Meixo Sama, quando você... A questão é a seguinte, que é a pergunta afinal, quem orienta a messiânica? Que eu não botei. Eu vou fazer só uma síntesezinha, porque não é esse ensinamento, esses 4 que eu quero tratar. Mas só logo deixar de cara. Quando o Meixo Sama fala que ele fala assim, sou o único orientador. Pô, então o restante que vem é menor, bem menor. Entendeu? Então, quando essas pessoas que estão ali no nível de que hoje são, começam a querer se achar que está naquele posto, não sei o quê, que aí passa a querer orientar, ficar dando diretriz, encher o saco da gente com o negócio de sono, encher o saco com aquilo ali. Oh, que novidade, ele tem mania, esse que hoje chama toca, já foi deposto, graças a Deus, ele tem mania de ficar dizendo ser um novidadeiro. Sabe que é novidadeiro? Achar que vai descobrir algumas coisas, que vai passar os ensinamentos maior do que Meixo Sama. Né? Caramba, menos, bem menos, pô. Você vai continuar por aí, porque estão formando uma igreja mundial do Messias. Então vamos lá, fica lá junto, tudo agarradinho com esse Kyosho Sama aqui. Fica lá com ele, pô, entendeu? Fica lá ouvindo aquelas asneiras dele lá, entendeu? Fica ouvindo aquela porcariada lá. Pô. Ai, meu Deus, tem que aguentar muito. E o pior é que teve gente, ministro até da nossa, que estava aqui, né? Que eram pessoas que tinham uma possibilidade de ajudar muito, não sei o quê,
Mas é o danado da história, segundo a minha avaliação, posso estar errado. Mas eles começaram, esses assim, que poderiam ter uma chance, não, começaram a dar muita coisa, muita asa para eles, né, coisa que eu nunca tive. Né, você vê que eu estou aqui, para mim ganhar do Bolsonaro, nem posso ganhar do Bolsonaro. Eu não sei o que você meteu, Raquel. Ah, tá aqui. Ah. Vou ganhar do Bolsonaro hoje. Aqui minhas condições, ó. Tá vendo? É isso aí, cara. Eles não, vão dar as palestras, chegam lá, tá tudo aguinha gelada. Cadê minha aguinha gelada? Não tem aguinha gelada nenhuma aqui, nem aquele garrafão do... Pô, posso pegar pra você, mas... Nem o garrafão do Bolsonaro não tem aqui, cara. Entendeu? Então eles têm tudo. Aí tem direito aos ensinamentos. Aí não eu não tenho nada disso. Mas eles ficaram tão entusiasmados por estarem aquilo, aí soltaram a língua em cima do favorável ao Kyosho Sama. E eu brigava não, mas tentavam convencer as pessoas que Kyosho Sama era isso. E eu que estava dizendo, não é nada disso, pô. Aí começaram a me bombardear. E agora? Tem que pedir desculpa, cara. Tem que pedir desculpa. Eu estava certo. Mas esses caras não vão se curvar, não, porque eles são igualzinho ao petista. Não tem autocrítica. Não tem autocrítica. Então já botaram o carão defendendo aquilo, como é que vai dizer para os membros, olha, eu errei. Fala que errou, pô. Errou mesmo. Né? Não tem nenhum ensinamento que dê garantia que Meixo Sama deixou esse trono de Kyosho Sama. Não deixou essa porcaria de jeito nenhum. Não deixou nada disso, pô. Entendeu? Então vamos tratar disso aqui, vai ver. Ficaram inventando e depois ainda inventaram outras coisas aí, ó. Vamos com calma, senão já não sei nem o que eu vou falar hoje. Bom, olha só. Primeira coisa que eu escrevi, primeira não, quer dizer, desses 4. Qual é a relação de Meixo Sama e o trono de Kyosho Sama? Né? Isso está na página 81, 82, já estava mais no final, quando a coisa estava esquentando mais. Qual é essa relação? Olha o que eu escrevi. Pesquisando todos os ensinamentos do Messias Meixo Sama, o único que encontrei que ele faz alusão a esse respeito foi em Kosuji Roku, número 22, a data de 1 de julho de 1953. Eu fiz a pesquisa de todos. Eu acho que eu tenho quase todos, não sei. Nunca botaram esse negócio para a gente saber, né? Bom, olha o que foi escrito. Por exemplo, uma árvore tem um tronco e os galhos. Depois do tronco, a salvação segue na ordem. Galho maior, galho menor e folhas. Portanto, mesmo que queira salvar as folhas depois do tronco, é impossível, porque está fora da ordem. Assim, no caso da messiânica, eu sou a raiz. Quer dizer, Meixo Sama diz, eu sou a raiz. Os diretores, a pessoa que representa o tronco, no momento não existe, são os galhos maiores. Os diretores e a pessoa que representa o tronco, no momento não existe, são os galhos maiores. Após a salvação dos galhos maiores, será a vez dos menores. Tentar salvar as folhas, deixando os galhos de lado, não é possível, pois a ordem está errada. Isso é o que diz Meixo Sama. Vamos lá. Por exemplo, no catolicismo, aí estou falando eu. Por exemplo, no caso do catolicismo apostólico romano, a raiz seria Jesus Cristo. O tronco seria o Papa. Os galhos maiores seriam os cardeais. Os galhos intermediários, os bispos. Os galhos menores, os padres. E as folhas seriam os chamados católicos. Desse modo, para se salvar os católicos, os padres deveriam ser salvos primeiros. Para
Antes de serem salvos, deveriam ser salvos os bispos. Mas antes os cardeais, antes destes os papas e antes vamos ao ensinamento Meixo-Sama. Em Kosui Roku, número 30, 1 de abril de 1954. Ontem uma mulher que incorporou Jesus Cristo veio receber Jorei. Ao lhe ministrar a Maria, a Santa Maria, Mãe de Jesus, né, incorporou ela nela. E muito contente agradeceu a Meixo-Sama, repetidas vezes dizendo que o seu filho Jesus havia sido salvo. E ela não conseguia conter-se de alegria. Então você vê, uma linha católica você vê, teria até que ser salvo o próprio Jesus Cristo, a raiz deles. Na nossa, quem seria que ser salvo? O próprio que estaria ocupando o trono de Kyosho-sama. Ele não estaria em condições de salvar ninguém, a não ser que ele seja salvo. Assim, a relação de Meixo-Sama e o trono de Kyosho-sama pode dizer semelhante a de Jesus Cristo e o Papa, no catolicismo. No entanto, não é igual, pois enquanto Jesus Cristo não foi salvo, os papas erraram muito, como, por exemplo, na corrupção, nepotismo e simonia, que é a venda de favores divinos, bênçãos, cargos eclesiásticos, prosperidade material, bens espirituais, coisas sagradas, perdões, objetos ungidos, tudo isso em troca de dinheiro. Deste modo, aquele que ocupar o trono de Kyosho deve ter em primeiro plano Meixo-Sama como Salvador. Meixo-Sama como Salvador. Deixando para pensar depois em suas atividades. Em nenhum momento se deve permitir heresia de afirmar a fé centralizada no ocupante em Kyosho-Sama. Não. Ocultando a imagem de Meixo-Sama. Não. Considerando-o apenas como um dos fundadores de religiões. Não. Fundador é Salvador, cara. Messias. Então, quando aquele Kyosho-Sama queria ficar falando as bobagens lá dele, né? Uma frase que ele dizia, como é? A todos nós temos o mesmo nome que é Messias. Né? Isso sim. A nossa fé não deve ser transferida para tais ocupantes no trono de Kyosho-Sama. Nossa fé não. A luz divina vem de Meixo-Sama. Os solos sagrados e altares estão centralizados em Meixo-Sama. Os milagres vêm de Meixo-Sama. Ou você está pensando que os milagres vêm de Kyosho-Sama? Os ensinamentos são de Meixo-Sama. Aliás, o que Meixo-Sama fala? Hein? Vocês estão lendo meus ensinamentos? Tudo está escrito. Tudo está escrito nos ensinamentos. Leiam diversas vezes até assimilarem bem o seu conteúdo. Kyosho-Sama, aquele que foi um dia, há poucos meses já foi destituído. Não fica querendo falar coisas que... Para que você... Ou você fala coisas que já estão escritas nos ensinamentos do Meixo-Sama, já está lá aquele negócio de antepassado, como se cultua, como se faz. Você vem com essa ideia de sono, de salvar os antepassados. Não, já tem um mecanismo. Para com essa bobagem, meu filho. Para com essa bobagem. Não adianta os que defendem que Meixo-Sama está vivo por meio do corpo e espírito em que ocupa o trono de Kyosho-Sama. Ai, meu Deus, ficarem dizendo que Meixo-Sama enfatiza a importância da ordem e seu ensinamento. E daí, cara? A importância da ordem na família, no trabalho, na igreja. Qual o tipo de ordem na igreja? O ensinamento exposto logo no início deste escrito poderia ser entendido como eu sou a raiz. Define a hierarquia na igreja. Sim, mas com que funções? Missão já tem. Com que funções? No ensinamento, a palavra su pode aprofundar a compreensão sobre a ordem hierárquica estabelecida por Meixo-Sama. Sim, mas somente vertical ou cruzamento entre o vertical e o horizontal? Afinal, a IMMB, ou MM, somos todos nós.
Esquece esse negócio, essa hierarquia verticalizada, só atrapalhando, dando ordem nas pessoas. A igreja somos todos nós. Entendeu? Ou quer que eu explique? Muito menos, mas muito menos mesmo, ficar forçando que se acredite porque um superior hierárquico disse ou contou uma experiência. Chega de experiência de fé, tendo que comprovar a eficácia da diretriz, não acho? Isso é pior do que você ir no cinema e depois você ficar dizendo, não, as coisas são assim, porque eu vi no filme, a mulher falou isso. Ô, porra, cara, o que adianta? O que adianta que o superior tenha falado isso, cara? Esquece isso, cara. O superior não é para ficar fazendo coisas de maneira para garantir a diretriz, não. Levanta a experiência de fé, tem que se adequar à diretriz. Pô, para com isso. O que está dando certo? É isso? Então é isso. Não tem nada a ver com a diretriz. Esquece esse negócio de diretriz, cara. Pô, que chato. Calma. Pronto. Bom, ainda falei mais. Trono de Kyoshi-sama não é trono de poder. Deve ser apenas da posição de um símbolo, desempenhando várias atividades apropriadas à sua elevada hierarquia religiosa, encorajando e dando os exemplos. Encorajando e dando os exemplos. E assim continua e continuará existindo o mesmo respeito e afeição que se tem por aqueles que ocupam esse trono. Fora disso, não. Pisou na bola, não tem respeito com eles. Entendeu? Nem vou falar isso aqui, mas todo mundo já sabe. Queria fazer aqui um cristianismo, quer dizer, meu Deus, o cristianismo está dentro da Igreja Messiânica Mundial. Não é a messiânica que está dentro do cristianismo. Esquece isso, o ex-Kyoshi-sama. Bom, eu citaria como as principais funções atribuídas a Kyoshi-sama apenas há duas, que estão registradas nos textos e artigos dos cânones da IMM, da Igreja Messiânica Mundial. Quais sejam? Capítulo 1, artigo 5, Kyoshi-sama dá continuidade à sagrada obra do fundador e unifica a IMM fundamentada na doutrina da mesma, ou seja, a doutrina de Meisho-sama, não é sua. Parágrafo 1º, Kyoshi-sama é o símbolo da união de todos os membros da Igreja, é símbolo. Capítulo 2, artigo 7, Kyoshi-sama outorgará as imagens sagradas ou Hikari. Então faça. Não faça agora não, faz mais não. Era para fazer, ou tinha feito, não sei. Em poucas palavras, Kyoshi-sama está mais para uma rainha da Inglaterra como um ministro do Estado da nação e não de governo. Isto é um regime parlamentarista. O que o ocupante do trono de Kyoshi-sama deve fazer em primeiro lugar é implorar ao Messias Meishu-sama, o Salvador, pela sua salvação, pois a partir dele se estenderá ao reverendo ministro e membros messiânicos. E, por favor, reflito no que eu disse. Não fique me rotulando como anti-Kyoshi-sama ou anti-MMB. Eu sou muito a favor. Tão a favor que todo dia no meu altar peço permissão e proteção ao Messias Meishu-sama para dedicar na sua obra. Peço permissão e proteção ao Messias Meishu-sama para dedicar na sua obra. Não estou pedindo a Kyoshi-sama, não estou pedindo a nenhum superior meu, estou pedindo ao Messias Meishu-sama. Entenderam? Aí várias pessoas se manifestaram aqui, né? Mas vamos deixar isso por lado. Aí várias pessoas fizeram comentário e tal. E aí eu acho que esse é um deles. O outro, que aí eu cheguei a um ponto, esse aqui está na página 81 e 82. Na página 86, eu aí resolvi, aí pulei várias postagens, foi uma hora que eu defini qual é a minha posição sobre o Meishu-sama. Já estava de saco cheio, de Kyoshi-sama, aliás. Minha posição sobre Kyoshi-sama. Então, é tantas páginas que eu também eu vou pular algumas coisas aqui, porque senão a gente não... Primeira coisa, então, vamos
lá para quase o final. Eu falo assim, ó, Meixo Sama não foi Kyoshi Sama. Em primeiro lugar, eu nunca li nos ensinamentos de Meixo Sama que ele tenha dito ser um Kyoshi Sama. O que já li outros falando é que ele é. Pessoas falando que ele é. Por exemplo, na descrição do seu Matsui Sei, da celebração provisória do nascimento do Messias, na revista Eiko, número 163, em 30 de junho de 1954, ele falou o seguinte, ó, por volta das 9 horas foi anunciado, Meixo Sama está vindo, disse o oficiante Miroki no microfone. Então todos os participantes se aprumaram e abaixaram a cabeça, em um gesto solene. A seguir, o oficiante Sef se dirigiu ao altar e, novamente pelo microfone, foi anunciado. Nós, fiéis, até agora nos referimos a Kyoshi Sama, por meio do nome de Meixo Sama, mas a partir de agora devemos fazê-lo pelo nome de Meixia Sama. Peço que procedam desta forma. E quando se diz que ele é, como no ensinamento Doutrina da Sekai Kyosho, a Igreja Messiânica Mundial, no jornal Kyoshi, 53, 11 de março de 1950, é dito o seguinte, ó, na situação de confusão e falta de direção no qual o mundo se encontra, Deus Supremo outorgou a importante missão de salvar a humanidade ao Kyosho, mestre Jikan Okada, uma das nomenclaturas anotada por Meixo Sama. Então, na revista feita pela MB, tal dito não é confirmado. Olha o que Meixo Sama fala. Cremos que no presente, quando o mundo vagueia em tão caótica situação, Deus enviou Meixo Sama, fundador da Igreja Messiânica Mundial, com a suprema missão de realizar a sagrada obra de salvação da humanidade. Isso sem mencionar que nunca se mencionou Meixo Sama como Ishi Sama. Porque Nidai Sama quer dizer segunda. Entendeu? Então, Ishi Sama, isso quer dizer a primeira geração da chefia e liderança espiritual da Igreja Messiânica Mundial. Ninguém disse isso. E mais, quando lhe perguntaram em Kyoshi, número 48, em 4 de fevereiro de 1950, qual o motivo do grande mestre ter se tornado Kyosho desta vez? Ele respondeu, só apareci como representante de Deus. Outra coisa, Meixo Sama não foi Kyoshi Sama. Outra coisa, Kyoshi Sama não é Meixo Sama. E aí, bom, acho que eu não preciso falar isso também, eu vou ficar de baixo. Aí eu falo sobre a missão de Kyoshi Sama, o que ele teria que fazer, né? As funções de Kyoshi Sama, as funções que ele tem. Comecei a botar a regimentação em cima dele, né? Para ele não ficar muito naquela ocasião. Eu já queria botar ele, ó, fica na sua, cara. Tu tá pulando muito para cima, tu não é tão sim, tu tá meio para baixo, pô, mais ou menos, entendeu? E aí sobre a escolha de Kyoshi Sama, né? Aí eu comecei porque a família Okada é que escolhe quem é o Kyoshi Sama, né? E aí eu comecei a falar, pô, se esse negócio é por consanguíneo, meu amigo, pô, então o negócio vai se extinguir rapidamente, porque à medida que passa, né, vai chegar um ponto que não tem mais relação nenhuma, né? Bom, aí eu falei sobre o Kyoshi Sama foi ou não foi deposto. Aí tem uma hora que o terceiro, talvez, estou correndo um pouquinho para dar uma visão mais ou menos geral, né? Se alguém quiser perguntar o específico. Aí tem uma hora que eu digo, olha, uma postagem, infelizmente agora não dá para acreditar, cara. Porque eu falei assim, ó, sempre alertei que a messiânica deveria pôr todos os ensinamentos do Messias Meixo Sama à disposição do público, bem como todas as reminiscências sobre o nosso mestre fundador da MMM, para que não houvesse dúvida nenhuma a respeito da validade do que viesse após. Infelizmente, o que vem a seguir é um caso deste. Eu não vou ler isso tudo, mas a ideia é o seguinte, de repente apareceu uma reminiscência que nunca teve, né? Que uma mulher, que no final das contas cuidava lá de uma determinada casa, e ela estava no momento que estava a ter para o parto desse, que foi Kyoshi Sama, né? E aí houve um pretenso telefonema, né,
E nesse telefonema, o reverendo, que era o pai dessa criança que está nascendo, né, ficou contente demais, assim, porque houve uma notícia do outro lado que Meixo Sama teria dito que ele seria o Kyoshi Sama, quer dizer. Aí ele ficou pulando de alegria, não sei o quê. Então só essa mulher soube disso. Aí vem essa notícia, quando estava aquele quiprocó todo, veio a notícia como ele teria sido anunciado por Meixo Sama. Aí foi o título que eu botei, né? Agora, meu amigo, infelizmente agora não dá para acreditar, né? Aí eu relato aqui, falo muitas coisas aqui. Bom, e eu acho que, assim, a última coisa que eu falei, eu acho que assim foi já na página 95, 96, quase no final, são 115 páginas. E aí, messiânicos da MMB, que idolatram Kyoshi Sama, o que vão fazer? Se não fizerem autocrítica, vocês vão parecer petistas endeusando Lula. Aí eu falo, mostro tudo que eu falei, o que eles falaram, papapá. Como é que eu posso? Eu acho que tem um pedacinho aqui final, que é o melhor. Eu acho que sabe o que é o melhor? É o bafafá que foi quando eu falei isso. Claro, eu estava agora cobrando. Por que vocês me cobravam tanto, falavam que estava errado, falando que eu era anti isso, anti aquilo. E agora? E agora? Que a MMB bateu o martelo, vocês vão ficar em que posição? Ou vocês têm que, se continuar acreditando naquilo, então vocês têm que sair daqui. Pô, vaza. Você não está nem o que vocês falam tanto em obediência à igreja, vocês nem estão obedecendo à igreja, então vão formar outra. Aí, nos comentários, ainda estava quente aquele início, porque eles plantaram muito, é igual o PT. O PT, nossa, eles aparelharam esse Estado todo. Por isso que eu não consigo ver saída para isso, se não houver uma medida de força em cima disso. Está tudo aparelhado, cara. Então na igreja também tinham aparelhado isso tudo. Então todo mundo estava em Kyoshi Sama. Claro, só aquela prática de sono enchendo o saco de todo mundo, estava fazendo assim a cabeça de todo mundo. Aí é claro que as pessoas reagiram. Eu acho que é melhor até apresentar isso do que outra coisa. Olha só. Tem uma pessoa que falou aqui, sem comentários, 100% Kyoshi Sama. Sempre, foi por aí. Aí teve um outro que diz assim, eu vou colocar mais os problemas, né? Acho que é melhor, porque tem muita coisa escrita aqui. Aí eu falando assim, ó, por que eu procuro não ter petista com um amigo meu? Simplesmente por eles não seguirem o que o Messias Meixo Sama ensina, que a dúvida é o princípio da crença. Da mesma maneira, fica impossível idolatradores de Kyoshi Sama terem alguma dúvida de onde a sua crença não passa de fanatismo. Parem e pense se isso lá é possível, né? Quem disse que Kyoshi Sama estava seguindo a orientação de Meixo Sama? Quem disse que os envolvidos não estejam submetendo à vontade divina? Agora, vocês idolatras que ficavam achando que a MMB estava com Kyoshi Sama, ficavam metendo o pau em nós, os envolvidos, o que farão diante da decisão da MMB? Uma autocrítica ou vão continuar falando essas bobagens? Né? Aí a pessoa que tinha falado aquele negócio sem comentário, 100% Kyoshi Sama, falou, ninguém. Ah, bom, se ninguém diz, então deduzo quem está dizendo são as senhoras. Então, por favor, apresente os argumentos. É igual petista, não tem argumento nenhum. Só tem falação, é narrativa, é isso aí, não tem fato, não tem nada. Aí eu falei assim, da mesma maneira fica impossível idolatradores, se ninguém diz, então deduzo quem está dizendo são as senhoras. Então, por favor, apresente os argumentos. Se não estivesse, convenço que as senhoras foram influenciadas por alguma coisa. Procure saber que coisa é essa que não lhes deixa pensarem, serem reflexivas, duvidarem. Esse é um tipo de obediência completamente cega. Por favor, libertem-se.
Aí uma outra pessoa falou assim, Billy Charles, você não gosta de ter petista como os amigos? É essa a postura que Meixo Sama ensina? Eu falei assim, por acaso o amigo conhece esse trecho de Meixo Sama? Aí eu falo, naturalmente faço entrevista com numerosos fiéis e contatos com pessoas de vários níveis sociais. Evito o máximo encontrar-me com pessoas que não são membros da igreja, mas há ocasiões em que isso é inevitável. Dessa maneira, passo a conversar com essas pessoas e a ter contato com as suas ações, mas dificilmente encontro criaturas nas quais posso realmente confiar. Algumas parecem pessoas de caráter, mas a maioria efetivamente não é gente interessante. Sem qualquer temor, logo começam a proferir mentiras que pode ser desmascarada na hora, mesmo durante a entrevista, mente. Como consigo perceber isto? Minha tristeza ao ouvi-las é ilimitada. Seu único intento é enganar-me para obter dinheiro e bens materiais. Ultimamente estou fazendo tudo para não me encontrar com esse tipo de gente. Entendeu? Aí ele não entendeu não, diz assim, ó, se tem alguém que precisa de libertação é você, saia do sentimento, não sei o quê. Eu falei, o amigo, Meixo Sama não é otário. Ele não é de pregar a lei do olho por olho, nem de dar a outra face. Comunista é materialista, é ateu. Verdade para ele não existe. O que existe é a imposição de sua narrativa. Cuidado com a sua ingenuidade e o fato de querer ser bonzinho. Note o comentário dessa pessoa que eu falo. Antes de mais nada, perceba que se trata de um petista ao acrescentar Lula da Silva nesse nome dele. Não botava o nome dele, botava Lula da Silva acrescentando. Em segundo, lhe informo que ele é alguém infiltrado, já que não é nosso amigo no Facebook. Que os petistas começaram a fazer esse jogo, né? Aí veja o seu comportamento petista, que é sempre de atacar e nunca de fazer autocrítica. Quem mais está na era da noite e aprisionado pela crença no lupetismo que arruinou o nosso país, que não os petistas. Perceba o seu outro comentário mais abaixo. Aí vai, olha, tem muita coisa, é tanta coisa, que eu acho que é melhor eu dar oportunidade se alguém quiser fazer pergunta, porque eu falei, são 115 páginas, são 70. Bom, tem umas pessoas que colocaram comentários assim, João, no primeiro do João já perdi, porque o negócio já subiu aqui. Meixo Sama, como está nos ensinamentos, é o único orientador. Não, perdi do João não. Quando colocamos Meixo Sama como tronco, estamos forçando uma barra, pois Meixo Sama não disse isso. Algumas pessoas deram boa noite. Simone Cecília Cortês, nesse momento mais prudente e sensato, observar tudo como um grande teatro, parte do grande drama divino. Depois ela fala assim, a mesma Simone Cecília, sigamos nosso coração, respeitemos os corações de quem se sentem diferentes e seguem caminhos diferentes sem julgar. Qualquer tipo de julgamento ou crítica é também manifestação do ego. Meixo Sama no comando sempre. E foi isso. Bom, são comentários, Não tem pergunta concreta. Pergunta concreta, não tem. Não. O que eu vejo é assim, tem aquele negócio a gente já conhece, né, que é do tipo, as pessoas acham que então assim, porque esse negócio que foi falado em certo momento aí, às vezes o que eu mais escuto, né, são gente da igreja que querem ficar bonzinho no mundo, né? Aí não pode ter crítica, não pode ter nada, não pode ter isso. Não sei o João está colocando uma pergunta concreta. Os membros que migram para a igreja de Kyosho Sama devem ser considerados como messiânicos? Sim. Bom. Mas tem outras tantas messiânicos. O pessoal que é da Luz do Oriente é messiânico? Luz do Oriente não, é a Luz do Oriente do Cal? Não. Não, tem um templo de São Paulo. Templo da Luz do Oriente. Olha só, o problema é o seguinte, é que para ser messiânico, ele deveria ser um seguidor do Messias, Meixo Sama. Né? Meixo Sama é o Messias, então a igreja messiânica vem do Messias. Né? É claro que quando a pessoa fala assim, messiânico,
Eu estou entendendo que é dentro dessa postura de Meixo-sama, porque o cara pode ser messiânico sem seguir Jesus Cristo. Messias para ele é Jesus Cristo, então ele segue messiânico nesse sentido aí. Mas eles não se dizem messiânicos, se dizem católico, né? Não sei o que e tal. Católico, tem uns que é apostólico romano, tem uns que são protestantes e tal. Então, provavelmente vai começar a acontecer isso dentro da igreja messiânica, né? Vai começar a acontecer que vai ter alguns que vão se dizer messiânicos, mas é como se fosse assim, aí não são católicos, eles são protestantes, eles são ortodoxos, entendeu? Então vai começar a aparecer isso, vão começar a dar essas classificações. Porque quem for que é a questão que você está querendo levantar, quem for uma pessoa que daqui a pouco pode acontecer isso. Se ele continuar pregando como ele vem pregando, daqui a pouco o Kyoshi-sama, esse daí, vai se achar maior do que Meixo-sama. Em que sentido? Por exemplo, ele é a pessoa que está dando prosseguimentos ao ensinamento do Meixo-sama. Ele é a pessoa que está elucidando melhor os ensinamentos, que estão dizendo que o ensinamento do Meixo-sama eram para aquela época, agora já não são mais assim. Eles falaram, esse tal do Massacre, filho do... Eu vi até a entrevista hoje, né? Ele é assim, ele coloca a questão como se, por exemplo, o Jorei já não é tanto, agora a coisa vai ser através do pensamento, né? Tudo bem, quer dizer, parece que o Meixo-sama escreveu uma coisa para 2 séculos que ele falou, e daqui a pouco o Massacre, o seu pai já estão dizendo que não, que eles devem ter tido alguma intuição maior do que Meixo-sama, né? E aí, então, aí daqui a pouco vai formar uma corrente capaz de continuar dizendo nós somos messiânicos, mas infelizmente o Messias, estão aparecendo outros Messias dentro da própria messiânica, uns maiores até do que Meixo-sama, por uma época mais. Aí daqui a pouco começa aí, vai ser essa confusão que a gente sabe que em toda a vida sempre as coisas acabam dessa forma, né? Não sei se eu respondi essa questão. Agora aquela coisa que eu estava querendo falar antes é isso, ai meu Deus, quando eu começo a ver aquela conversa de gente boazinha, ai meu Deus, é melhor parar, né, por aqui. Cuidado, pessoas boazinhas. Pessoas boazinhas às vezes não fazem nada, entendeu? É tão boazinha que não faz nada. Pessoal, então amanhã eu vou colocar Yoshi Okada, né? Nós já fizemos, então eu vou colocar ali e vocês dão uma espiada ali. Na terça-feira eu vou botar aquela questão, porque como é que veio o cristianismo, como é que veio o hinduísmo, né? Quer dizer, o budismo. Eu vou mostrar, na minha visão, não é uma coisa assim completamente de Meixo-sama, são as intuições, estou deixando isso bem claro. No Tadjikistão, que é um país que passa ali pelo eixo ali, dali é que veio as coisas, na minha visão, né? Então, a partir de quarta-feira, acho que aí já começa questões políticas, né? E qualquer dia eu vou ter que fazer uma coisinha maior. Eu estou botando postagens, vocês estão vendo então. Está aparecendo postagens diárias, está aparecendo vídeos, que eu até estou fazendo diários. E vou fazer a questão do áudio, que eu dei uma dica do que eu estava fazendo, mas acho que eu tenho que falar um pouco melhor. Eu peguei um áudio até pequeno, de poucos minutos, né? E aí eu vou dar uma incrementada para vocês ficarem com vontade de ouvir, né? Porque tem várias coisas, tem de comédia, tem drama, tem não sei o que, tá bom? Então... Boa noite, boa semana. Boa noite. Boa semana. Boa semana, né? Até logo. Aqui, né?